Oi, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Karen e eu sou mãe da Ivy das trigêmeas idênticas, Alana, Brenda e Claire, ABC. E cá estou, caminhando aqui por onde a gente mora. Eu já quero conversar um pouquinho com vocês, algo que eu quero conversar já há algum tempo. E vou falar pra vocês como tá sendo morar aqui na Flórida depois aí de 3 anos morando aqui, comparando com como foi e como é morar em New York e New Jersey, que é onde a gente morava antes daqui. E vou contar pra vocês a nossa experiência e como a gente tem lidado, né? E a comparação entre esses 3 estados. Então, vamos lá. Então, minha gente, quem é antigo aqui no canal provavelmente vai lembrar de como era a nossa vida e a nossa rotina lá em New Jersey. Pra quem não sabe, a gente se mudou para os Estados Unidos da Irlanda pra cá. Eu e o Wallace, a gente casou, logo depois a gente se mudou pra Dublin, na Irlanda. E a gente morava bem afastado da cidade, assim, do centro de Dublin. Era 1 hora mais ou menos de ônibus até o centro de Dublin. E de lá, a gente se mudou pra cá em 2016. Depois de quase 3 anos na Irlanda, a gente veio pra cá. E aqui começou a nossa vida de imigrante. Eu nunca tive o sonho, assim, de morar nos Estados Unidos. Eu sempre gostei muito da Europa. Tinha vontade e curiosidade de conhecer, mas sabia muito pouco dos Estados Unidos antes de vir morar aqui. E daí, como a gente tinha amigos na Filadélfia e em Nova York, esses amigos nos motivaram a vir morar nos Estados Unidos, estudar aqui, continuar nossos estudos, continuar nossa formação, não só acadêmica, como profissional também. E é isso que a gente veio fazer nos Estados Unidos. Chegando aqui em 2016, a gente ia testar mais ou menos como que era Nova York, porque a gente ia morar na Filadélfia. É uma longa história, mas no final das contas, a gente acabou gostando muito de Nova York. Logo que a gente chegou, a gente já fez amizade, já conheceu uma escola legal que o Wallace queria estudar. E a gente já acabou adaptando muito fácil. E eu tenho uma paixão, um amor muito grande por Nova York. É uma cidade, assim, que transmite uma vibe, é uma energia, assim, uma disposição. É uma cidade jovem, que dá vontade de você estar ativo, de você estar trabalhando, de você correr atrás. E, enfim, a gente gostou muito de lá, logo que a gente chegou. E a gente se mudou pro Brooklyn, eu e o Wallace moramos lá, numa comunidade no Brooklyn, bem afastado. Rockaway era o nome da região. A gente fez amizade com o dono do apartamento e a gente dividia AP. Então a gente alugava o quarto e ele morava no outro quarto e tinha outra pessoa também que morava na P. Foi uma fase bem jovem, assim, uma rotina bem jovem, sabe? A gente morou no Brooklyn um tempão. Eu gostava bastante de ir lá. O Wallace também gostava, apesar de que a gente demorava muito para chegar até em Manhattan. A gente demorava e, tipo, tudo que a gente tinha para fazer profissionalmente, os estudos do Wallace era tudo em Manhattan. Então demorava um pouquinho para chegar. De metrô era 1 hora e pouquinho. Mas era uma vibe bem legal, sabe? A gente quase não ficava assim no apartamento, a gente saía bastante, a gente ia pros parques. Eu andava de patinete por tudo que é canto. A gente tinha também o board, o tipo skate, assim, do Wallace. Bem jovem, assistia cinema no parque, que tinha bastante no Bryant Park. Cinema todas as quartas-feiras, então a gente saía do trabalho, já ia pra lá e, enfim, era muito gostoso essa rotina. Até que a gente decidiu que era hora de dar um passo adiante na nossa construção da nossa família e decidimos ter o nosso primeiro filho. Foi aí que a Ivy veio na história. Então, logo que a gente começou esse planejamento e tal de ter filhos, a gente decidiu que não era um ambiente para ela estar ali dividindo apartamento com outras pessoas. Então, a gente mudou para New Jersey, num apartamento bem grande, bem espaçoso. E foi ali que a gente ficou, não ficamos acho que nem 3 meses, 6 meses. Ficamos bem pouquinho ali e logo depois a gente já mudou para uma outra casa. E a Ivy nasceu nessa outra casa, que era uma casa de uma família de amigos nossos. Então ali a gente tinha lavanderia mais acessível, coisa que no apartamento em Manhattan tem essa também. A maioria dos apartamentos não tem lavanderia dentro do apartamento. Então você precisa ir numa lavanderia para lavar sua roupa ou, né, às vezes tem no próprio prédio, em algum andar. E esse foi um dos motivos da gente trocar, apesar de que a gente tinha um contrato de 1 ano nesse apartamento, que a gente se mudou para New Jersey. A gente acabou cancelando o nosso contrato antes da hora
Foi um rolo. Outro vídeo eu explico isso. E acabamos mudando para esse apartamento, que na verdade era uma casa, né? Só que em New Jersey e em Nova York também, tem muita casa de multifamily, que é uma casa que mora uma família no último andar, uma família no andar do meio e uma família no andar de baixo. Isso é muito comum, especialmente porque lá tem pouco espaço. Então, os apartamentos, aluguéis e casas são muito mais caros que aqui na Flórida e o resto dos Estados Unidos. Então, acaba que as pessoas aproveitam o espaço como dá. Você vê, assim, várias casas de multifamily, é muito comum. E em Manhattan também é muito comum apartamento, casa multifamily e tudo bem apertadinho em Manhattan. É bem caro e bem apertadinho. Daí, quando você muda para New Jersey, que é o estado que fica bem do lado de Nova York. Para vocês terem ideia, ele é tão do lado que a gente morando em Nova York, no Brooklyn, demorava, como eu falei para vocês, de metrô 1 hora e pouco para chegar em Manhattan. Já em New Jersey, na casa que a gente mudou, a gente chegava em 20 minutos em Manhattan. Era muito, 1000 vezes mais rápido. Só que era outro estado. E aqui cada estado tem sua legislação, então mudava tudo. O plano de saúde de um estado não dá para o outro. A lei de trânsito de um estado é diferente das leis de trânsito do outro. A carteira de motorista de um estado é diferente da carteira de motorista do outro. Apesar de que é tudo ligado, é diferente também. Dito isso, a gente acabou mudando. A gente já estava tudo, sabe, já acostumado em Manhattan. Daí nessa a gente muda para New Jersey por conta do espaço. Foi que a gente encontrou no primeiro apartamento. E logo depois a gente saiu por conta da lavanderia, que estar em casa, além de ser mais aconchegante, tinha a questão do quintal, que a gente teria acesso. E com bebê e com criança, nada como ter uma lavanderia pertinho, né? Porque criança suja muita roupa facilmente. E a gente achou que seria uma boa opção. E foi realmente sair do apartamento e ir para casa. E ali a gente ficou até as trigêmeas nascerem. E aí as trigêmeas nasceram, a casa ficou muito pequena, porque do nada a família duplicou. Um dia a gente dormiu com 3, acordamos com 6 pessoas em casa. E acabou que ficou pequeno e a gente se mudou para outra casa. E já era também uma casa de multifamily, mas era no andar do meio. E era uma casa bem maior, bem mais espaçosa, que foi a casa que eu comecei a vida aqui no canal. Eu comecei meio que em plena pandemia, abri o canal aqui do YouTube. Foi a fase mais difícil pra gente. Uma fase bem financeiramente falando, muito complicada. E o que aconteceu? Acabou a bateria da câmera. Que beleza. Mas vou continuar aqui com o celular falando com vocês. A gente mudou para essa casa pelo espaço e por conta do aluguel, que era bem mais baixo. Era o que a gente conseguia pagar naquele momento. Por isso, em compensação, a gente morou num bairro bem afastado, um bairro bem periferia, bem pobre. Então, onde a gente morou por último, já era mais longe da estação. Não era tão perto de Manhattan, igual era o apartamento e a casa que a gente morou quando a Eve nasceu. E as trigêmeas nasceram. Essa casa já era mais afastada, tinha que fazer essa baldeação de ônibus para trem. E ali onde a gente estava era um bairro perigoso, né? Então era uma vibe bem diferente da onde a gente tinha morado no Brooklyn, que era um bairro, apesar de ser um bairro mais afastado, ser mais periferia, era diferente, eu gostava, sabe? Era tipo bem alternativo, não era de ficar fazendo muita bagunça. Já onde a gente morou por último, em Newark, era bagunça, sabe? Era muito lixo no chão. A galera fumava, tacava cigarro pra tudo que é lado. Tinha uma venda de bebidas alcoólicas pertinho, quase na esquina de casa. E ali era sempre gente brigando, bêbado, discutindo um com o outro. Tinha coisa de tráfico de drogas. Tinha, pessoa viciada pra todo canto. E pessoas esquisitas que, sabe, você não sabia a procedência, se a pessoa era de boa índole, se a pessoa já tinha antecedentes criminais, era nesse nível assim, sabe? A gente se dava super bem com o dono da casa. A casa por dentro a gente arrumou, ficou bem bonitinho, ficou bem espaçosa, bem gostosa, sabe? A gente pintou os armários, pintamos as paredes. Então, a gente conseguiu, apesar do ambiente externo ser um caos, a gente conseguiu transformar ali onde a gente morava num lugar bem gostoso, sabe? Pra morar, pra ficar. E daí lá ficamos nós. Eu já não conseguia fazer muita coisa sozinha com as 4, as trigêmeas tinha 1 aninho e pouco, a Ivy tinha 2, quase 3 aninhos. Por exemplo, eu saía com elas para brincar embaixo, como eu falei, a gente morava no apartamento do meio. A gente descia as escadas,
e eu levava elas pra brincar embaixo. Daí, daqui a pouco, ficava muito frio, a gente tinha que subir ou me esqueceu, esqueci minha luva, esqueci não sei o quê. Eu não podia deixar, eu não tinha tranquilidade, segurança de deixar as meninas brincando ali, subir, pegar uma luva e voltar. Eu não confiava no bairro que a gente estava, sempre passava gente mexendo, falando coisas, sabe? Então, nunca, jamais que eu deixaria uma bebê sozinha por 5 minutos para eu pegar alguma coisa lá em cima e voltar. Ainda mais 4 bebês, praticamente. A escada ali eu vivia limpando, mas tinha ratos aos montes nas ruas. Muito. Não tinha dentro de casa. Na verdade, uma época começou a ter rato até dentro de casa. Daí a gente chamou a detetização, eles conseguiram fechar todos os buraquinhos que eles estavam entrando. E na escada que eu descia com as meninas sempre, e que eu e bebezinha, né? Então elas desciam com toda a dificuldade do mundo e encostando na escada e coisa, mas a gente vivia pensando no veneno, sabe? Por conta das baratas e dos ratos. Era muito nojento. Eu não tinha o que fazer, não tinha pra onde mudar em pandemia. E eu chorava de noite, reclamava pra ela, amor, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu quero ficar numa casa tranquila, sabe? Com as crianças tranquilas. Meu sonho mesmo era um quintal. A gente não tem um quintal, mas, né? Tem uma área verde pra andar e pra passear. E eu fui ver, e tem vários vlogs aqui no canal que eu falava disso. A gente foi numa outra casa pra morar e tal. E a gente viu realmente. Só que eram todas muito pequenas. E o aluguel era muito mais alto. E a gente não tinha condição pra pagar. E eu ficava muito frustrada. Ao mesmo tempo que não ia adiantar nada ficar frustrada, que não ia mudar a situação. Então eu vivia nesse conflito. E daí, no meio da pandemia, o Wallace ainda perdeu o emprego. Fazer bico aqui, fazer bico ali. Foi uma fase muito difícil. Tava bem perigoso onde a gente tava morando. Tinha sempre briga, tinha sempre um acontecimento na rua, tiroteio e polícia baixava lá. Então a gente começou a ficar real com medo oficial. E isso contribuiu também para desanimar a gente junto com a pandemia, que foi um agravante. Porque o que acontece no lado norte? Lá eles são muito preparados para o inverno. Então no inverno a gente tem muita opção de coisa para fazer com a criançada, além de estar só em casa. Então tem parque, piscina fechada, museu fechado, até prainha tem fechada. Então no inverno você continua com a sua vida normal. Acontece que na pandemia todos os lugares fechados fecharam. Então não podia entrar porque a gente não podia ficar em lugar fechado, né? Era risco de contaminação. Então a gente só tinha lugar externo para passear, o que foi um grande problema. E daí a gente começou a meio que pirar mesmo, ficar trancado só em casa. No inverno a gente tentava levar a criançada no parque, levar em alguma coisa externa assim, mas era pouco tempo, elas conseguiam ficar tipo 5 minutos e já começava a congelar as mãozinhas. Então a gente ficou realmente em casa. Quem acompanhou o nosso vlog aqui na época viu o quanto isso era desgastante para as meninas e para a gente também, mas era a situação que a gente estava vivendo. E a gente passou muitos invernos pesados, rigorosos mesmo, quando a gente morava lá em New Jersey, em Nova York, a ponto de não funcionar nada, sabe? De fechar trem, fechar ônibus, fechar metrô, fechar escola, fecha trabalho, fecha tudo. Ninguém faz nada no inverno quando tem nevasca forte. E isso não era um problema, mas é uma situação, né, que é diferente daqui da Flórida. Então aqui na Flórida não tem esse problema de inverno rigoroso. Aqui é meio que o mesmo clima o ano inteiro. No inverno dá uma esfriada, mas tipo, põe uma jaquetinha, tá tudo certo. E lá o inverno já é mais rigoroso. Isso pode ser um ponto negativo ou não, né? Tem gente que ama inverno, ama frio, o que é ótimo. Porém, a gente tem que estar ciente que se tiver nevasca, muita coisa pode fechar. Foi nessa que nossa vida mudou, que acabou que a gente estava disposto a qualquer coisa para vir para cá. O Wallace trabalhar, sei lá, de qualquer coisa, porque ele estava trabalhando de qualquer coisa lá e poderia trabalhar de qualquer coisa aqui. Então, no meio dessa situação, a gente decidiu começar os planejamentos para mudar aqui para Flórida. Tem vídeo aqui no canal falando de como foi essa mudança. E o Wallace veio primeiro e antes de vir morar aqui na Flórida, a gente só tinha vindo, eu na verdade, as meninas só tínhamos vindo uma vez, que foi nas férias de 1 ano das meninas, bem antes de começar a pandemia. Na época as gêmeas não pagavam passagem, então a gente aproveitou isso para vir para cá. Ficamos uns dias aqui de férias e voltamos lá para New Jersey. Minha irmã estava até com a gente nessa época, passeando, e veio aqui de férias junto com a gente. Voltamos para lá, fizemos uma mudança para essa casa na periferia de Newark,
que eu falei pra vocês, e daí a gente ficou morando lá. E a gente tinha quebrado aquela impressão que a gente tinha da Flórida, porque os nossos amigos, as pessoas que a gente conhecia de lá, todo mundo falava muito mal da Flórida. Então hoje, depois de 3 anos morando aqui na Flórida, a gente pode ter a nossa própria opinião sobre como é morar na Flórida e como foi morar em New Jersey e um pouquinho, né, em Nova York. E não apenas a opinião do que os outros falavam pra gente de como era a vida aqui. Então hoje a gente tem uma opinião formada sobre isso. A qualidade de vida de New Jersey é muito legal, de Nova York também. Porém, o inverno é igual para todo mundo. Você tem aquele inverno mais rigoroso. Então, mesmo com qualidade de vida, o inverno continua sendo um problema. Comparando isso com a Flórida, a nossa qualidade de vida mudou muito. Porque mesmo você sem ter condições financeiras aqui na Flórida, você tem coisas muito gratuitas, muita opção gratuita para fazer. Então, você tá sem dinheiro, mas tá morando na Flórida, você vai pra praia. Ruim, entendeu? Você vai ali brincar na areia. Aqui é bem acessível. Lá, New Jersey também tem praia. Nova York também tem praia. Porém, a água é gelada e não fica tão perto. Aqui, eu acho que, pelo menos de onde a gente mora, fica mais perto. Então, é uma baita diferença da vida de New Jersey e Nova York para aqui, para Flórida. Ou seja, quanto melhor a sua condição financeira, mais opção você tem de entretenimento. Mas o que eu gosto da Flórida é isso, que você não precisa de muito dinheiro ou de dinheiro para fazer, sabe, a atividade, para estar ao ar livre. O clima é normalmente o mesmo do começo ao fim do ano. O inverno dá uma esfriadinha, tô de casaquinho, mas é nada assim a ponto de você colocar 3, 4 casacos. E pra gente, morar na Flórida foi um divisor de águas na nossa vida. Aqui a gente teve várias possibilidades que antes a gente não tinha, antes a gente nem tinha esperança de acontecer. E graças à Flórida, portas se abriram, oportunidades apareceram e nossa vida realmente mudou. Então, para quem está chegando nos Estados Unidos e quer adquirir experiência, quer trabalhar de qualquer coisa, a gente sentiu que Nova York e New Jersey é um bom lugar, que o salário, assim, para quem está começando, para quem tem zero experiência, o salário de lá é melhor do que o salário para alguém que tem zero experiência e quer morar aqui na Flórida. Isso foi o que a gente viveu, a nossa experiência, na época que a gente viveu. Outro aspecto é que transporte público. Em Nova York e New Jersey, a gente conseguia fazer tudo com transporte público. A gente não precisava de carro para ter uma vida, né, normal. A gente conseguia ir no mercado, a gente conseguia ir na igreja, na escola, trabalho, tudo com transporte público. A gente realmente só comprou carro por conta da gestação das trigêmeas, que poderia acontecer alguma emergência, a gente precisaria de um carro rápido. Já na Flórida, o esquema é diferente, aqui é tudo muito afastado. Então, para ir no mercado é longe. A menos que você more em Miami, né? Em Miami é tudo, você consegue fazer as coisas a pé, as coisas com Uber e tal. Mas já aqui em outras cidades, assim, fora de Miami, é tudo muito longe. Então você necessariamente precisa de um carro, porque a escola é longe, trabalho é longe, tudo muito afastado, sabe? Outro aspecto, casas e aluguéis em New Jersey e Nova York são bem mais caros que na Flórida. Flórida era muito barato. Hoje em dia subiu o preço com a pós-pandemia ali, virou um caos aqui também. Mas ainda assim, Flórida é um pouquinho mais barato o aluguel que em New Jersey e Nova York. E também aqui as casas na Flórida são bem mais espaçosas que as casas em Nova York e New Jersey. Lá tem pouco espaço, então tem bastante casa de multifamily. Aqui quase não tem. Eu não recordo de ver nenhuma casa multifamily aqui na Flórida. Tem bastante casa térrea, então você vê casas bem espaçosas térrea. Em Nova York já casa de 2 andares, 3 andares. Aqui você vê muita opção esparramada, assim, sabe? Então espaço e aluguel aqui na Flórida é melhor. E para finalizar essa questão da comparação dos estados, é a questão do clima, né? Como eu falei para vocês, que lá o inverno é rigoroso e aqui o inverno é bem tranquilo. E o que pesou mesmo é essa opção de entretenimento durante o ano. Então lá tem entretenimento durante o ano, porém você saiba que no inverno os entretenimentos que você tem para fazer vão ser tudo em lugares fechados por conta do frio. Já que você pode fazer entretenimento a céu aberto o ano inteiro, porque o frio não vai atrapalhar tanto. Porém, apesar do clima aqui ser muito gostoso, no inverno, no verão, é bem quente. Então, para quem trabalha na área externa, jardinagem, limpar piscina, qualquer serviço na área externa, sofre um bocado porque é um calorão, é quente, é úmido. Então, é complicado nesse quesito. E um problema também com relação ao clima tropical
e com relação aqui à região que a gente está de costa e tal, a época dos furacões, que tem aqui na Flórida, infelizmente. Tempestade real oficial, com muitos raios, trovões. Quando começa a ter trovão, eles já mandam um alerta para a galera ficar em local seguro e tal. Perigoso nesse quesito, sabe? Eles mandam um alerta se você está em região que pode ter hurricane, que eles chamam, que é os furacões. E são épocas específicas do ano que são os furacões e as tempestades são mais frequentes. Então é uma época que todo mundo fica meio cauteloso e se prepara para que, se você mora numa região que normalmente é afetada por esse tipo de coisa, você tem que se deslocar e ficar em outra região. Não pode ficar na sua casa, porque sua casa pode ser atingida. E daí é aquela surpresa, né? Quando você volta para casa que você vai ver o resultado da tempestade que passou por ali. Então tem esse lado negativo também. Coisa que na Flórida, que é consequência do clima tropical, também são os jacarés. O que tem muito? Iguana tem muito. Sapo, dependendo do bairro que você mora, da região que você mora. Tem muito sapo porque aqui tem muito lago. Não tem metrô aqui, porque não pode furar a terra que sai água nessa Flórida. Tem bastante pântano, então isso, né, pode ser um lado negativo. Depende, né, do ponto de vista. Mas pra gente não tem problema. Aqui a região que a gente mora é tranquilo, é seguro, mas tem regiões que as casas avançaram muito na natureza e que eles ficam em área meio que de preservação animal. Então acaba que tem região que, se chove muito, acaba que tem jacaré que é arrastado de uma correnteza para outra e vai parar, às vezes, no seu quintal. Então tem esse lado negativo, que é do clima tropical aqui da Flórida. Outra coisa é que, na região que a gente morava, em Newark, era uma região mais afastada, mais periferia, não tinha nenhum brasileiro onde a gente morava, que era uma região perigosa que eu falei para vocês. Porém, tem regiões de Newark que tem bastante brasileiro. Tem regiões em Nova York, em Astoria, que é em Nova York também, no Brooklyn. Tem regiões que tem uma boa concentração de brasileiros também. Porém, aqui na Flórida eu achei essa concentração um pouco maior, especialmente em Orlando. Eu sei que tem bastante brasileiro, então a gente escuta mais português na rua, no mercado. Aqui no nosso condomínio não tem muito brasileiro, a gente conhece 2 famílias brasileiras que moram aqui no condomínio, então é fácil de catalogar, porque você escuta, né, as pessoas falando o idioma e você já acaba que faz amizade. Então, eu não sei se isso é um aspecto positivo, negativo, mas aqui na Flórida tem uma boa concentração, acho que pelo clima, né, por ser mais parecido com o clima brasileiro, acaba que atrai também o público brasileiro. Mas tem esse porém. De repente, onde você morar em New Jersey ou em Nova York, também vai ter o mesmo número de concentração. Então, varia da região, do bairro que você mora, esse negócio da concentração. Mas que Orlando tem uma galera brasileira, tem sim. E olha, não sei se é porque eu não andava muito de carro em New Jersey e em Nova York, porque a gente fazia tudo de metrô e trem, e eu não percebia, mas aqui tem muito acidente de carro. Não sei se é porque as pessoas usam mais o carro, já que o transporte público aqui não é tão prático, as coisas são mais longe, então todo mundo acaba tendo mais carro e, consequentemente, mais fluxo de carro, mais acidentes. Então, aqui eu já vi muito mais acidente do que eu via em New Jersey, o que é um ponto ruinzinho, sabe? Negativo. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da minha opinião sincera de como foi pra gente morar em Nova York, morar em New Jersey e agora morar aqui na Flórida. E dizer pra vocês que eu tenho um carinho enorme por Nova York, por New Jersey. Aquele lugar sempre vai ser o lugar onde as meninas nasceram, o lugar onde a gente amadureceu como pessoas. Pra gente, a Flórida fez muito bem, especialmente por conta das crianças, que aqui elas têm mais liberdade, por conta da região que a gente mora, que não é perigosa igual a região que a gente estava lá em New Jersey. Mas se a gente estivesse morando em outra região de New Jersey, outra região de Nova York, talvez o cenário seria diferente. Mas o clima realmente foi um favor positivo para a Flórida, que fez total diferença pra gente. Mas a gente precisava passar para Nova York, sabe? New Jersey também a gente precisava passar, porque foi lá que a gente adquiriu experiência, a gente adquiriu o contato que a gente teve com as pessoas de lá, o que a gente conheceu, o que a gente vivenciou. Foi fundamental para a gente estar aqui hoje. Então, nós não seríamos as mesmas pessoas se tivéssemos vindo direto para a Flórida, por exemplo. Fez total diferença o tempo que a gente passou em New Jersey, o tempo que a gente passou em Nova York, para o nosso crescimento, tanto espiritual, em a gente se apegar mais com Deus, tanto crescimento profissional, acadêmico, fizeram
total diferença para nossa vida hoje. Então, se pudesse voltar atrás, eu repetiria tudo do jeitinho que foi, porque foi bênção na nossa vida o tempo que a gente ficou lá, a bagagem que a gente carregou de lá para cá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Tomara que o áudio aqui no meio dessa natureza aqui não tenha atrapalhado muito, que vocês consigam ouvir esse vídeo. E deixe aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam do vídeo de hoje, se ficou faltando mais alguma informação, alguma curiosidade. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!